Durante as buscas pelo Mar Báltico, os investigadores marinhos afirmam ter encontrado o que apenas pode ser descrito como os destroços de uma nave espacial danificada. Uma equipe de exploração descobre algo impressionante nos arquivos coletados durante uma expedição marítima. Uma grande revelação sobre seres extraterrestres acaba de ser desvendada no Mar Báltico e está prestes a revolucionar todo o conhecimento dos cientistas, arqueólogos e até mesmo historiadores sobre o nosso mundo. Durante uma missão de pesquisa no Oceano Báltico, um grupo de investigadores estava coletando imagens do fundo do mar quando se depararam com o maior choque de todas as suas vidas. O que eles avistaram possivelmente era um resto de civilização subaquática. Nesse vídeo vou compartilhar com você os detalhes surpreendentes sobre a nova e assustadora descoberta feita no Mar Báltico pelos cientistas, fato que pode revolucionar o mundo. Bem-vindo ao Mentalidade Empreendedora. É hora de explorar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, pois assim você nos ajuda a produzir mais conteúdos como esse. O Oceano Báltico é um dos sistemas de água salobra mais estudados do mundo, pois possui um sistema de monitoramento bem integrado que fornece aos pesquisadores e cientistas acesso aos dados que descrevem a variação temporal e espacial de suas águas e a sua bacia hidrográfica. Também desperta grande interesse entre historiadores, uma vez que foi o núcleo econômico da Liga Hanseática, o grande grupo comercial medieval de portos do norte da Europa. Os diversos nomes atribuídos ao mar evidenciam sua posição estratégica como ponto de encontro de várias nações e, portanto, guardam inúmeras histórias, descobertas e aterrorizantes perdidas em suas águas. Os cientistas não tinham ideia de que o Oceano Báltico guardava tantos segredos, até que um estranho objeto semelhante a um OVNI acidentado foi encontrado por uma equipe de exploradores, conhecidos como Equipe Ocean X. Todo o grupo de caçadores de tesouros suecos da Ocean X se aventurou principalmente em busca de naufrágios, mas ficaram abismados com essa descoberta sem precedentes. De fato, parecia tão surreal e se tornou um enigma para os cientistas, pesquisadores e até mesmo teóricos da conspiração em todo o mundo. O desenho desse objeto misterioso despertou a imaginação das pessoas, já que esse OVNI desgastado tem quase 60 pés de comprimento e abriu uma vala de 650 pés de comprimento no leito do Oceano Báltico, antes de parar à beira de um precipício. Um dos cientistas que participavam da expedição relatou que todos os dispositivos elétricos, incluindo telefones via satélite, pararam de funcionar quando estavam sobre o objeto. No entanto, quando nos afastamos cerca de 200 metros, relata o pesquisador, eles tornaram a funcionar, ou seja, eles voltaram a funcionar novamente ao se afastar daquele objeto estranho. O sonar também detectou marcas de arrasto através do OVNI danificado, e o geólogo Warner afirmou que, com base em seus testes, a estrutura não se trata de uma formação geológica. Até o momento, não há provas conclusivas de que esse objeto descoberto seja algum tipo de estrutura alienígena. Outra descoberta intrigante sobre esse OVNI acidentado, também conhecido como anomalia do Mar Báltico, e é sua notável semelhança com a nave Millennium Falcon da Guerra nas Estrelas. Além disso, a anomalia no Mar Báltico foi estudada em maior detalhe e parece ser composta por fragmentos de metal angulares, o que reforça as alegações de que se trata de um OVNI danificado. No entanto, nem todos acreditam ou acreditaram nessa teoria. Dennis Berg, que descobriu o OVNI acidentado junto com o Sr. Liberty, fez uma declaração sobre como fez essa descoberta assustadora. Ele explicou que havia uma montanha com cerca de 20 a 25 metros de altura, com um desfiladeiro no meio. Sob ela havia muitas pedras soltas. Ele continuou dizendo que havia 2 trilhos, um que levava a esse grande círculo e outro levava a um segundo objeto, a aproximadamente 200 metros do círculo. Eles encontraram os 2 ao mesmo tempo, mas estavam tão focados no círculo que não tiveram tempo para examinar o outro objeto. Ele afirmou que ficou surpreso e perplexo quando encontrou no local do acidente. Na época, acreditavam que havia uma explicação natural, até que se provou ser um verdadeiro OVNI acidentado. Decidiram então investigar mais e manter tudo em segredo.
Consultaram geólogos e biólogos marinhos, mas nenhum deles havia visto algo semelhante antes. Isso levou a pensar que poderia ter sido encontrado algo tão exclusivo e espetacular. Dennis Berg também mencionou algumas informações intrigantes. Uma estrutura semelhante a uma escada levava a um buraco escuro, e a segunda estrutura encontrada próxima às imagens aos objetos encontrados. Essas novas informações obtiveram novos pensamentos e especulações sobre a natureza desse objeto. Alguns sugeriram que poderia ser um dispositivo antissubmarino remanescente da Segunda Guerra Mundial, um navio de guerra, uma torre de canhão ou até mesmo um disco voador. Enquanto o mundo inteiro disputa sobre esse local aterrorizante da queda do OVNI, ocorreu outro fenômeno estranho. O fenômeno misterioso foi capturado em uma fotografia, revelando uma estranha nave submersa no Mar Báltico, cercada por ondulações brancas. O objeto foi encontrado cerca de 30 milhas ao largo de Estocolmo e a divulgação da fotografia revelou sua existência intrigante. Imediatamente, as forças militares foram chamadas para intervir e o comandante militar aumentou o número de unidades na área equipadas com sensores especializados. Essa informação foi compartilhada nos sites governamentais sobre OVNIs. Por outro lado, os avistamentos recentes de OVNIs levaram à especulação de que o objeto poderia ser um objeto submerso não identificado, especialmente após a descoberta bizarra feita nas águas do Mar Báltico recentemente. Essa teoria era a questão de que o misterioso submarino russo poderia, na verdade, ser um submarino holandês, ou se havia outra atividade misteriosa em andamento. O Manual de Investigações sobre OVNIs expressou sua opinião sobre essa teoria, declarando: nos últimos 100 anos, tem ocorrido uma transição constante de avistar monstros marinhos aparentemente terrestres para avistar submarinos não identificados ou extraterrestres alienígenas em suas naves. Muitas vezes, o que antes era considerado como olhos vermelhos de um monstro aquático é agora interpretado como luzes vermelhas de um objeto submerso não identificado. Concentrações desses avistamentos indicam bases no Mar Negro, Mar do Norte e ao longo das costas de Porto Rico. No entanto, nem todos mantiveram a mesma opinião sobre essa situação. Algumas pessoas descartaram a ideia de ser um fenômeno extraterrestre, aspiraram para a Rússia como possível explicação. Por outro lado, a Rússia contestou essas alegações e um porta-voz militar observou que não havia nenhuma situação extraordinária ou de emergência envolvendo navios de guerras russos. Isso pode indicar que algo realmente extraordinário está ocorrendo na região do Mar Báltico. De fato, fenômenos extraordinários ocorreram na região do Mar Báltico desde que um navio renascentista foi descoberto intacto. Essa descoberta, nunca antes vista, aconteceu quando um levantamento no sonar realizado pela Administração Marítima Sueca em 2009 identificou um ponto anômalo no fundo do Mar Báltico. No início desse ano, uma câmera robótica utilizada por uma equipe comercial pesquisando uma rota submarina para um duto de gás natural, iluminou não o fundo lamacento do mar, mas sim o misterioso casco de um naufrágio. Uma equipe internacional de cientistas, incluindo vários estudantes de doutorado, seguiu para explorar e documentar o que acabou sendo identificado como um veleiro renascentista. Essa descoberta deixou Rodrigo Pacheco Ruiz, o arqueólogo marítimo que liderou a investigação, sem palavras. A equipe de pesquisa encontrou o navio inteiro com o casco bem preservado, desde a quilha até o convés. Os mastros e alguns equipamentos também estavam presentes. Ao lado do mastro principal, havia um pequeno barco de madeira para transportar a tripulação para o grande navio. Vários artefatos raros foram vistos a bordo do antigo naufrágio, incluindo uma bomba de porão de madeira e um cabrestante, um cilindro largo usado para enrolar cordas. Dr. Pacheco afirmou que a âncora do navio também era visível e que ela ajudou a datar o naufrágio do final do século XV ou início do século XVI. A embarcação provavelmente era um navio mercante e não um navio de guerra, embora possuíssem canhões giratórios. Segundo o comunicado da expedição, esses canhões são evidência da atenção dada às armas daquela época. Embora o nome e a origem do navio perdido no Mar Báltico
ainda não tenham sido identificados, os arqueólogos marítimos o chamam de Ocean Tick, que significa navio desconhecido. Dr. Pacheco e sua equipe mantiveram estrategicamente a localização em segredo para evitar caçadores de tesouros. No entanto, eles planejam retornar ao local do Mar Báltico para uma nova rodada de exploração, especialmente para recuperar uma parte da madeira ou prancha de madeira daquele navio. O Dr. Pacheco observou que análises laboratoriais poderiam datar a madeira antiga dentro de aproximadamente um ano após a sua aquisição, o que ajudaria a identificar com precisão quando o navio foi construído e lançado ao mar. É incrível ver como a história está sendo gradualmente recuperada e reescrita da melhor forma possível, embora algumas descobertas tenham sido apavorantes. Outra descoberta histórica feita no Mar Báltico foi o naufrágio do Vasa, um navio que afundou em sua viagem inaugural. O Vasa era considerado o navio de guerra mais avançado do mundo, quando partiu quase 400 anos atrás. Atualmente, é um recurso para arqueólogos e historiadores navais, bem como um alerta para aqueles que buscam desenvolver tecnologia. O naufrágio do Vasa entrou para a história, apesar de ser um dos maiores feitos da Marinha Sueca e um dos navios de guerra mais espetaculares já construídos até então. Esse navio ele afundou 20 minutos após zarpar em sua viagem inaugural em 1628. O naufrágio ocorreu diante de um público que ficou horrorizado, que estava reunido para ver o momento em que o navio estava zarpando. O Vasa era um navio enorme e ricamente decorado, com esculturas de madeira, retratando a história da família real sueca, e mais importante, a do rei Gustavo Adolfo II, que ordenou a sua construção. Ele estava presente para testemunhar seu afundamento. Embora existam várias teorias explicando a instabilidade do navio, as razões por trás desse problema têm sido objeto de debate ao longo dos séculos. Um arqueólogo que estudou exclusivamente os restos do navio acredita que ele afundou devido a um convés muito pesado. Isso ocorreu porque o navio foi concebido e construído por alguém sem experiência na construção de um navio de guerra bem equipado. Além disso, a pressão do rei em concluir a construção também contribuiu para o naufrágio. Apesar do insucesso do Vasa, para Gustavo Adolfo II, tornou-se uma bênção para os arqueólogos. As águas frias e pobres em oxigênio do Mar Báltico protegeram a madeira do ataque de bactérias e vermes, que normalmente se alimentam de destroços de madeira. Quando a Suécia recuperou os destroços em 1961, cerca de 95% da madeira do Vasa ainda estava intacta. Embora o desafio de manter as estruturas de madeira estáveis durante a sua recuperação, foram utilizadas diversas técnicas impressionantes de engenharia. A preservação do Vasa levou quase 3 décadas. Infelizmente, durante esse tempo, não houve muito espaço para arqueologia. Agora que o navio está estável, os investigadores trabalham para descobrir as razões por trás do seu naufrágio, além dos problemas de engenharia. A questão humana de por que o navio não estava em condições de navegar tem sido uma busca para os especialistas, que obtiveram algumas respostas. Inicialmente projetado para transportar 36 canhões, o Vasa foi enviado ao mar com 64. Além disso, sua bela ornamentação contribuiu para seu peso e instabilidade. Esses e outros fatores contribuíram para o naufrágio do Vasa. Muitos acreditavam que o Mar Báltico não guardava mais segredos, mas os cientistas e arqueólogos marítimos ficaram surpresos ao encontrar outro naufrágio, o Grishunden. Esse castelo flutuante é de tirar o fôlego. Serviu como navio almirante do rei Hans da Dinamarca há mais de 500 anos, antes de afundar no verão de 1495. De acordo com fontes históricas, o navio afundou com um grande contingente de soldados e nobres, exceto o rei que estava em terra na época. Isso permitiu aos investigadores e historiadores examinarem a vida de um rei medieval que supostamente viajava com tesouros reais, incluindo alimentos, roupas,
têxteis, documentos, tesouros preciosos, armas e ferramentas. Além disso, a relíquia oferece uma oportunidade única de examinar um navio de guerra, de última geração, de um período pouco conhecido, no qual uma revolução na construção naval e na guerra naval estava alterando a geopolítica e a vida de toda uma civilização. De acordo com os investigadores, o Ganshanden representa o fim da Idade Média e o início do mundo moderno. A história desse navio é preservada em várias crônicas narrativas históricas surgidas no norte da Europa no século XVI, bem como em relatos de testemunhas oculares, como um jovem nobre que sobreviveu a esse desastre. Esses relatos descrevem que o rei Hans da Dinamarca reinou sobre a Dinamarca e a Noruega de 1481 a 1513 e navegou para leste de Copenhague no verão de 1495, em direção à Suécia, para participar de uma reunião política. Naquela época, na Itália, Leonardo da Vinci estava começando a trabalhar e a Última Ceia e a Europa estava passando da Idade Média para o Renascimento. Enquanto isso, na Polônia, Nicolau Copérnico estava iniciando seus estudos em astronomia. Duques e reis governavam a partir de castelos imponentes e o guarda-roupa de cada nobre incluía uma armadura. Do outro lado do Mar Báltico, Noruega, Suécia e Dinamarca foram governadas em conjunto sob um acordo chamado União de Kalmar, por quase 100 anos. No entanto, a Suécia havia se separado e os rebeldes ansiosos por um nobre chamado procuravam independência. Hans tinha a missão de acabar com a desistência e restabelecer a união, tornando-se também rei da Suécia. Segundo os relatos, Hans liderou uma frota régia de 18 navios, transportando seus nobres soldados, cortesãos e até um astrônomo real. Infelizmente, eles nunca chegaram ao seu destino. O navio almirante de Hans afundou quando estava ancorado ao norte de Stor-Ekon. Um relato do século XVI sobre a vida de Hans, traduzido recentemente do latim, conta que o depósito de pólvora do navio pegou fogo acidentalmente, causando um incêndio que consumiu rapidamente o navio. Muitos a bordo pereceram na fumaça e nas chamas, enquanto outros se jogavam na água e se afogavam. A fonte acrescenta que o incêndio ocorreu enquanto o rei participava de uma reunião de apoiadores, provavelmente em Stor-Ekon. Outras fontes registram os tesouros que afundaram com o navio, incluindo prata, ouro, roupas, objetos preciosos, selos e os melhores armazéns ou produtos do rei. Os mergulhadores locais encontraram o naufrágio e só conseguiram recuperar as balas de chumbo próximos como lembrança. Um dos mergulhadores acabou alertando os arqueólogos locais sobre o naufrágio em 2001, depois de encontrar troncos ocos estranhos no fundo do mar, que os pesquisadores perceberam ter sido canhões. Quando os vasos foram recuperados, confirmaram então a carga do navio. Esses objetos incluíam um amontoado de moedas de pratas, uma cota de malha de alta qualidade e uma caneca de madeira de amieiro, com o símbolo de uma coroa. Também foi encontrado um pente de madeira para piolhos, revelando a vida cotidiana em um navio lotado, que abrigava provavelmente mais de 150 pessoas. Foram encontradas mais moedas de prata, um chinelo de carmuça vermelha e preta delicadamente confeccionado e alguns itens de especiarias exóticas. Quando foi iniciada a descoberta, de acordo com a arqueóloga Mark Johnson, do Museu do Navio Viking da Dinamarca, outra descoberta inesperada no navio foram os múltiplos painéis de cascata de bétula ricamente decorados. Um deles apresentava um desenho detalhado de um pavão, enquanto o outro mostrava um animal enigmático que se assemelhava a um unicórnio. Esses achados estavam tão bem preservados que os desenhos ainda exibiam vestígios de tinta dourada. Isso levou os arqueólogos a sugerir que o rei, durante as suas viagens, onde recebia audiências a bordo, se certificava de que seus aposentos estavam bem decorados com têxteis e tapeçarias.
No entanto, essas extravagâncias não serviam apenas para o conforto pessoal de Hans. O rei reunia em seu navio tudo e todos para impressionar os nobres suecos que o aguardavam em Kal. Mas Hans não confiava apenas no poder. A ameaça de violência sustentou as riquezas em exposição, e mais descobertas foram encontradas, como um estoque de algodão usado na guerra naval, para segurar o pavio aceso ao disparar um canhão. Um símbolo esculpido na empunhadura, 2 traços verticais e um horizontal inclinado. Pode ser a marca do proprietário, mas as pontas estão carbonizadas pelo uso. Esses são apenas alguns dos vários objetos que atestam ou podem testemunhar o poder militar deste navio. Os canhões de ferro estão quase todos enferrujados. As 10 carruagens de armas de madeira foram recuperadas. Essas carruagens variam de 15 a 25 metros de comprimento e seguem canhões giratórios sustentados na proa, nos castelos da polpa e ambos os lados do convés. Os arqueólogos também encontraram uma carruagem de canhão com 13 canhões. Embora os arqueólogos acreditam que isso possa ser um exemplo inicial do que é conhecido em navios de guerra posteriores como uma caça de popa, usada para disparar pela parte de trás. Uma fonte histórica sugere que esse navio navegava com 68 canhões, o que pode ser preciso com base nas descobertas até agora. Isso significa que o navio representou uma revolução não apenas no design das embarcações, mas também na guerra naval. Muitas batalhas marítimas foram travadas no navio. O objetivo era abordar uma embarcação inimiga e lutar corpo a corpo com espadas e lanças. No entanto, essa transição em larga escala para navios maiores com tábuas de madeira entalhada, combinada com a invenção da artilharia explosiva, equipada com canhões enormes, foi de tirar o fôlego. Essa fuga permitiu que os navios destruíssem embarcações inimigas e lutassem quase que exclusivamente à distância, com um design que persistiu com algumas mudanças até o século XIX. Enquanto os arqueólogos continuaram a explorar esse navio, um dos arqueólogos encontrou uma besta intacta com mais de 1 metro de comprimento, uma arma descoberta. A arma estava tão bem preservada que ainda possuía a corda do arco com todas as suas decorações. Esse tipo de arma, datado desse período, é praticamente inexistente. Segundo Wilson, especialista em armas antigas do Royal Armouries, além disso, a nova descoberta parece ser um projeto relativamente avançado e será crucial para entender o desenvolvimento dessa arma medieval por excelência. As descobertas do Mar Báltico são surpreendentes e a pergunta que fica é: haverá mais descobertas, mais tesouros enterrados ou capturados no Mar Báltico? O que você acha sobre isso? Deixe seu comentário aqui abaixo. Desde já agradecemos por você assistir esse vídeo e até o próximo.